Boa tarde, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para falar que nós estamos nos tempos muito críticos e que precisamos cuidar, planejar, fazer uma auditoria, um inventário para que a nossa vida seja correta, consertada. Nós temos que construir a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação. Nós sabemos que estamos na era da graça. E sabemos que na graça, nós sabemos que graça significa isso, misericórdia, o amor e a compaixão de Ele ter nos adotado. Mas a graça que o Senhor pede para que nós, cristãos, sejamos é justamente isso, que buscamos uma vida em santidade. Precisamos nos santificar, porque a graça nos mostra que ela nos ensina. A graça que está com o Espírito Santo nos ensina a viver uma vida reta, separada, justa e piedosa. Está em Tito 2,12. Mas o foco dessa ministração vamos falar um pouquinho sobre entrar na primeira ressurreição. Aleluia. Então vamos comigo em Daniel 12:1. Aleluia. Em Daniel 12:1 diz assim: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, que se levantará, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Então nós observamos aqui que é um tempo de angústia da qual está se aproximando. E aqui vocês podem notar que nesse tempo de angústia, nesse tempo de aflições, é este tempo em que nós estamos aqui atravessando, caminhando e trilhando no meio de uma sociedade que está doente, de uma sociedade que está totalmente corrompida. Nós sabemos que os tempos em que nós estamos são tempos de incredulidade, tempos de esfriamento da fé, do amor. Sabemos que são os tempos em que o Senhor Jesus profetizou no Monte das Oliveiras, que justamente seria isto, que seria estes sinais, que aproximaria a vinda, a volta do Senhor Jesus. E sabemos que o arrebatamento da igreja é iminente. Sabemos que o apontamento dessas profecias já está se cumprindo ao pé da letra. E sabemos que a apostasia seria um sinal marcante, um sinal de bandeira vermelha, um sinal em que todos os cristãos estariam mergulhados em um outro tipo de evangelho. Nós sabemos que naquele tempo também surgiria uma ajuda divina. E essa ajuda divina era justamente isso, que se levantaria Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Significa uma coisa, povo abençoado, brilharia uma luz no meio dessas trevas. E essa luz é o profeta David Wall, que Deus enviou na terra para poder pregar o evangelho da cruz e do sangue, o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Essa ajuda divina, povo abençoado, ela surgiria nos tempos críticos. E esses tempos já chegaram. E essa ajuda divina do Senhor está na terra. Aleluia, povo abençoado. Esse tempo que a Bíblia diz que retrata como um tempo de angústia, é o mesmo tempo que a Bíblia declara em Jeremias 37. Vamos comigo em 30, no versículo 37. Como será terrível aquele dia! Sem comparação, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Vocês observam que este tempo é um tempo que chegará para Israel, para o povo de Israel.
sabemos que os tempos proféticos estão se acelerando muito rápido. E sabemos que Israel já começou a ser bombardeado pelas nações, a ser hoje guerreado. Nós sabemos que eles estão entrando, digamos que no princípio, para iniciar esse tempo de angústia. Nós sabemos, povo abençoado, que este tempo de angústia é esse tempo que está se aproximando, que de fato não chegou. Mas nós estamos caminhando para esse tempo de angústia. Esse tempo que é sem comparação, é um terrível dia. E o único escape que nós temos é ouvir as palavras do ajudador. Ouvir as palavras que preparam o caminho para a volta do Senhor Jesus. Que naqueles tempos, os tempos do fim, se levantaria Miguel, o grande príncipe, para proteger o seu povo. E o seu povo, na Bíblia está escrito que é o povo de Israel, o povo amado de Israel. Mas também, quando o povo de Israel rejeitou a mensagem, e eles, claro, continuam sendo o povo de Deus, mas eles rejeitando a mensagem também, nós, que não era povo, os gentios, que não era povo, foi considerado agora povo de Deus. Então essa profecia se cumpre aqui nos nossos dias, porque se levantou o ajudador, o preparador do caminho, que está preparando a igreja, o seu povo, para a eternidade, para o dia especial, o dia do arrebatamento, mas também, por outro lado, na tribulação, quando esse dia chegar, essa escritura também se cumpre também. Aleluia, ela se cumpre, ela é uma dupla profecia, porque ajuda o povo do Senhor aqui a preparar para o arrebatamento da igreja e também a preparar para o povo de Israel. Mas aqui nós olhamos pelo DNA da escritura, essa palavra, o povo de Jacó quer dizer que Jacó será salvo e que o povo de Israel será liberto. Naquele dia o meu povo será, diz aqui, em Daniel 12:12. Vamos voltar para Daniel 12:12. Vamos observar, vamos notar. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Se levantará para proteger o seu povo, o povo abençoado. O povo que se refere a Israel. Aleluia! Então, povo abençoado, no versículo 13, que diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, e você descansará. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe, povo abençoado. A herança que lhe cabe. Aqui se refere à ressurreição de Daniel, ao povo judeu, que morreram no Antigo Testamento, e que eles serão ressuscitados também no final dos dias. Haverá uma ressurreição, haverá uma ressurreição, a ressurreição para a vida eterna. E depois que acabar aí o período do milênio, o período do reinado de Cristo, surgirá a segunda ressurreição, mas a segunda ressurreição é para a condenação. Então, em Daniel 12:1, há aqueles que serão livrados desse tempo de angústia. Há aqueles que a Bíblia diz aqui: mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Em outras traduções está salvo, mas nessa tradução está liberto, que no caso seria a mesma coisa, porque quando trata-se de libertação, trata-se de algo que liberta, algo que te prende. E o que nos prende justamente é isso. O que nos prende a nossa alma, essa carne pecaminosa. Mas naquele dia essa carne pecaminosa será destruída pela vitória. Ou seja, você receberá o corpo glorioso. Mas todos aqueles que estiver escrito o seu nome no livro da vida. Em Apocalipse 3:5 diz que aqueles que não estiverem escrito no livro da vida. Aqui, vamos lá em Apocalipse 3:15, pô, abençoado. Vamos em Apocalipse 3:15.
O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ele será liberto, povo abençoado. Aqueles que estiverem com suas vestiduras brancas. Aqueles que estiverem caminhando nesse tempo crítico aqui, mas vestidos de roupas brancas. Trata-se de um tempo de escuridão, um tempo onde o nível do pecado cresceria na nossa geração, cresceria nesses últimos dias. Seria um tempo muito assustador, que a palavra diz que é um tempo que será sem comparação do que está vindo aí. Trata-se da meia-noite, aonde é o horário em que a terra ela entra, onde finaliza o dia e onde começa o dia ao mesmo tempo. E é nesse dia aonde o nível do pecado passaria dos limites e Deus entraria em cena para julgar as nações. E esse tempo está se aproximando, povo abençoado, porque nós sabemos que em Daniel 12, no versículo 13, surge uma luz. Surge uma luz. Uma luz nesses dias, nos dias que está se aproximando dessas trevas de angústia, surgiria uma luz em que ela seria retirada dessa terra. E a terra entraria numa total escuridão. Mas essa luz trata-se daqueles que são sábios. Porque em Daniel 12:3, que naquele tempo ele se referiu àquele tempo, um tempo de angústia, um tempo sem comparação, como está escrito em Jeremias. Mas quando Daniel viu essa visão, desta profecia, desse tempo profético, ele viu que nos tempos do fim se levantaria Miguel, o grande príncipe, nesses tempos de angústia. Nós estamos atravessando por esse tempo de angústia. Mas nesses tempos de angústia está surgindo uma luz. Uma luz e que pode ser removida a qualquer instante. Que trata-se do arrebatamento da igreja. A retirada da igreja deste lugar. A evacuação. E nós sabemos que essa luz é o versículo 3. Que diz assim: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. O fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça, aleluia. Aleluia. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Aleluia, povo abençoado. Então, naquele tempo, que seria este tempo aqui, um tempo escuro, um tempo sombrio, um tempo onde a sociedade estaria mergulhado em comprar, em vender, em casar, em se divertir, em farrear, um tempo de conforto para uma sociedade que acha que está vivendo os seus melhores tempos, mas são bons tempos para pouco tempo. Porque quando há conforto, há uma sensação de sem preocupação, é aí em que o Espírito do homem e o Espírito de Deus, que o homem que tem o seu senso de adorar a Deus, ele começa a tirar Deus dele fora de sua vida. Eles começam a apartar do Senhor, a tirar o Senhor das suas vidas, a tirar o Senhor dos seus corações. Então o foco do mundo, o foco terreno, entraria e penetraria no coração do ser humano, para que o ser humano pudesse rejeitar a mensagem de salvação, a mensagem da cruz e do sangue. E foi isso que aconteceu na nossa geração, povo abençoado. Foi isso que aconteceu, esse desastre caótico, um desastre crítico, em que as pessoas não, olha só, não queria mais Deus,
em suas vidas. E este tempo chegou. E quando Daniel viu os sábios que reluzirão como fulgor do céu, e viu aqueles que conduzem muitos, esse conduzir muitos à justiça, trata-se de quê, povo abençoado? Quando aqui em Daniel 12, no versículo 3, trata-se de quê? Quando na parte B do versículo, conduzem muitos à justiça, e serão como estrelas para tudo sempre. É que uma porta de evangelismo seria aberta. Neste tempo de trevas, neste tempo de escuridão, haveria uma porta de evangelismo, aonde os sábios reluzirão, que seria a sua recompensa da sua sabedoria de se preparar para este tempo em que nós estamos, nesses tempos proféticos que caminham para o fim, e surgiria aqueles que conduzem muitos à justiça e que brilhariam mais. Dois tipos de sabedoria, duas sabedoria. A sabedoria daqueles que ouvem a mensagem da cruz e do sangue e começa a preparar a sua alma, começa a conservar as suas almas na obediência e na santidade e na justiça. E haveria os que são sábios que conduzem muitos à justiça, que seria uma porta de evangelismo, evangelizaria muitas mais almas, iria alcançar muito mais almas por meio dos seus comportamentos, por meio das suas atitudes de vida arrependidas. Surgiria uma luz, e essa luz seria o arrependimento, seria a santidade, seria a justiça. Para resplandecer a luz do evangelho, seria esses, povo abençoado, que são sábios. E esses que são sábios, que estão neste exato momento aqui na terra, eles resplandeceriam a luz do evangelho. Aleluia, povo abençoado. Povo abençoado, eu estou doendo aqui meu dente. E às vezes não dá para poder pregar um pouco mais. Mas eu tô tentando aqui com muito esforço, povo abençoado, tentando pregar a palavra para vocês. Mas vamos lá. Então vamos lá. Então esses sábios, povo abençoado, resplandece a luz do evangelho. Quando eles são sábios e começam a mudar a sua vida. Começa a se apartar do mal, porque a verdadeira sabedoria é essa. Quando você se aparta do mal. E ela surge através do princípio do temor. Ela é o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando as pessoas começam a ser sábias, ela teme mais a Deus, porque sabe que Deus julga o pecado. Ela sabe que Deus não tolera pecado. E ela sabe que pecados têm consequências. E ela sabe que Deus julga o pecado. Essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza irrefutável, irredutível, imutável de Deus. E essas pessoas, ela correm uma caminhada, ela trilha uma caminhada com mais temor e com mais sabedoria. E conduzem muitos à justiça. E elas conduzirão muitos para a prática da justiça. Muitos. E elas têm uma recompensa no céu. Porque elas vão brilhar cada vez mais no céu. Então vamos lá em Zacarias 13, povo abençoado. Zacarias 13. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Aleluia. Na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão. E todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Aqui, povo abençoado, aqui trata-se do número de pessoas que irão morrer. 1/3 voltará para o Senhor. E que durante aquele tempo essa terça parte permaneceria na terra. E que surgiria o evangelismo
uma porta de evangelismo. Naquele tempo, haveria um grande tempo de evangelismo, de corrida, de o trombetear da mensagem que salva as pessoas. E esse tempo é agora. Um tempo crítico, povo abençoado, que estamos analisando aqui. Para que nós entre na primeira ressurreição. Para que nós entre na primeira ressurreição para a vida eterna. Porque o objetivo da mensagem desses sábios é justamente te levar a isso. Para que você comece um arrependimento, comece a trilhar um caminho de santidade e comece a centralizar sua vida na justiça. Ou seja, começa a andar, a praticar a justiça. Porque agora você nasce de Deus e começa a praticar a justiça. Então a prática ela é fundamental no nosso cristianismo. E sabemos que é necessário nós obedecermos os comandos da sabedoria que esses sábios estão fazendo, de se conduzir a muitos à justiça. E que temos que conduzir muitos à justiça, povo abençoado, porque essa é a nossa responsabilidade. Esse é o nosso chamado, de ser sentinela, de vigia e de correr atrás. Porque eu sei que a minha vida estava mergulhada aonde estava no podridão do pecado. Mas Deus teve misericórdia de mim e me adotou. E Ele me chamou para justamente isso, trombetear a mensagem do fim. E esses sábios, eles saíram de uma vida errada. Esses sábios, eles saíram de um sistema de vida em que eles achavam que eram os seus melhores momentos. E eles reconheceram que os tempos do fim estaria cada vez mais encaminhando para a destruição. E eles se arrependeriam, e claro, já estão se arrependendo, alguns estão ouvindo, outros estão acordando para esta realidade. E eles estão dando meia volta para correrem em arrependimento. Então é esse tempo, povo abençoado, que haveria um grande evangelismo. Nessa terça parte que está na terra, neste exato momento, que é o número de pessoas que já estão sobrando. Porque porque a palavra diz aqui que 2/3 seriam mortos, seriam ceifados pelos juízos do Senhor. Isso é graça. Porque quando Deus mata 20 milhões de pessoas, isso é graça do Senhor. Porque isso está te chamando ao arrependimento. Para você se tocar e começar a se arrepender. Porque se Deus não te matou ainda, porque Ele quer a sua salvação. Ele quer que você seja salvo por meio de Jesus. Se Deus está te dando vida todos os dias, Ele quer que você viva agora, neste exato momento, em arrependimento. E saia dos caminhos errados deste mundo. Comece a buscar o reino de Deus, povo abençoado. Comece a se separar deste mundo. Este mundo está caminhando para a destruição. E é momento de nós entrarmos na primeira ressurreição. Nós entrarmos agora na ressurreição, agora que está nesse exato momento prestes a ser revelada. A ressurreição dos mortos, em que Cristo ressuscitaria nos últimos dias. E esses últimos dias já estão aqui, povo abençoado. Já estão aqui. Esses últimos dias já chegaram. Temos que começar agora a colocar agora uma análise profunda e começar a nos arrepender profundamente. Desde lá da raiz, desde a nossa infância e juventude, até agora, neste exato momento, precisamos correr num pleno arrependimento. Pleno significa amplo, significa algo que tem que ser algo que não tem fim, até a chegada do arrebatamento, porque o arrependimento se finaliza no arrebatamento, que é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que naquele dia o sacrifício diário se retiraria. E esse é o tempo, povo abençoado, de nós corrermos para essa porta de salvação, para nós corrermos nessa porta de evangelismo e chamar as almas para o arrependimento. Aleluia, povo abençoado, glória a Jesus. Então, povo abençoado, durante esse tempo surgiria essa oportunidade de preparação
de prepararmos a nossa vida para a volta do Senhor Jesus. Em Mateus 24, no versículo 21, diz assim: Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Um tempo de tribulação. Nós olhamos agora há pouco as escrituras que apontaria para este tempo do fim, que seria sem comparação em Jeremias. Seria um tempo de angústia para as nações. E aqui nós olha um tempo um tempo em que, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. Trata-se do juízo de Deus, professado, que será incomparável. Se nós observar o dilúvio que arrastou todos para o inferno, que era o dilúvio, que era o juízo de Deus contra o pecado daquela geração do princípio do mundo, a Bíblia diz que nunca haverá, a Bíblia diz que nunca houve desde o princípio do mundo. E já houve ali o juízo de Deus. Ou seja, esse juízo seria muito mais superior do que o dilúvio. Esse juízo seria muito mais superior do que Sodoma e Gomorra. Esse juízo seria muito superior do que Cafarnaum. E esse juízo seria muito superior a todos os juízos de Deus. E que seria reservado para este tempo do fim, que se chama hoje. É por isso que nós temos que ter certeza de nós sermos santos e que nós temos que ter certeza que temos que ser justos para escapar desse juízo. Porque a única forma de escapar desse juízo que está se aproximando é justamente isso, de sermos justos e santos e buscar uma vida arrependida. Aleluia! E ter certeza que vai entrar na primeira ressurreição. Nós temos que ter certeza que vamos ser ressuscitados. E para ser ressuscitados precisamos ser santos. É por isso que nós temos que ter certeza. Você tem certeza? Se não tem certeza, então precisa correr. Claro que a gente não vai bater no peito e dizer que está garantido, jamais. Mas a sua esperança ela só vai aumentar a partir do amadurecimento na sua caminhada cristã. Na nossa caminhada cristã precisamos nos amadurecer, povo abençoado, para que a nossa esperança ela aumente dentro de nós. Porque a Bíblia trata-se de um tempo de escuridão, um tempo escuro, um tempo sem volta, um caminho de destruição que está se aproximando aí. E que o escape, a evacuação, seria justamente isso. Seria a santidade, a justiça, o arrependimento, para poder escapar desse tempo crítico e caótico que está vindo aí. Precisamos, povo abençoado, ter sabedoria, porque haveria 2 sábios nesses tempos do fim. E que surgiria uma porta de evangelismo, uma luz que surgiria nesses tempos, que seria o resgate. Seria a ajuda divina do preparador. E que prepararia o caminho, mostraria o caminho do céu, para que cada um de nós pudéssemos entrar.
Aleluia, povo abençoado, glória a Jesus. No versículo 27, povo abençoado, versículo 29. Mateus 29. E imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Aleluia, povo abençoado, glória a Deus. E tudo isso, povo abençoado, é para nos impedir. A mensagem da cruz e do sangue, ela nos impede de nós não chegar naquele tempo. O que o Senhor está trazendo é isso, uma ajuda divina. O Senhor está trazendo uma preparação para nós e que precisamos entrar nessa preparação e ter certeza que vai entrar nesta preparação. Nós temos que ser sábios e abraçar essa sabedoria que está agora nesses tempos do fim. E nós sabemos que temos que ser sábios, que tudo isso, toda essa destruição, tudo isso é por causa do pecado. Por causa do pecado essa terra se destruirá. Por causa do pecado haverá essa tribulação. Por causa do pecado a sociedade vai se mergulhar nesse tempo de angústia. Tudo por causa do pecado. Por causa da desobediência de Adão, povo abençoado, esse mundo será destruído. E o Senhor agora fez um novo céu e uma nova terra por meio da vitória de Cristo Jesus no Calvário. É por isso que o Senhor está tendo pressa, está acelerando os tempos proféticos, para ele andar novamente com o homem, para ele destruir essa terra, para habitar com seus filhos. É por isso que nós estamos vendo aqui as consequências do pecado. É por isso que nós estamos vendo, povo abençoado, as coisas acontecendo em nossa volta, que são consequências do pecado. O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. E os poderes celestes serão abalados. Será justamente no dia do arrebatamento, quando essa bomba estourar, povo abençoado. Quando essa guerra começar aí, nós sabemos que neste exato momento, pelas notícias, está havendo a guerra na Ucrânia. E por outro lado está havendo a guerra de Israel. E por outro lado nós estamos vendo rumores de países querendo guerrear uns com os outros. E nós sabemos que a chance para nós escaparmos desse teatro de guerra é essa mensagem. Nós sabemos que para escapar do juízo nós temos que ter certeza da nossa salvação e certificar se verdadeiramente estamos andando em santidade e justiça. Por isso que aqui em Mateus, no versículo 33, está nos alertando e alertando esta geração. Assim também quando virem todas essas coisas, é um alerta divino. Assim também quando virem todas essas coisas, saiba que ele está próximo às portas. Ele está próximo, pô, às portas. Quando os rumores estiverem acontecendo, as guerras, o nível da escuridão que seria, a Bíblia está dizendo aqui, que assim também quando virem todas essas coisas, nós estamos vendo todas essas coisas, para que nós saiba que Ele está às portas. O Senhor está às portas, povo abençoado, às portas. É um grande alerta, povo abençoado, é um grande alerta. Se nós olharmos em Apocalipse 6, nós vamos olhar em Apocalipse 6. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dado uma coroa e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer.
Aqui, povo abençoado, aqui é o anticristo sendo liberado. O primeiro selo do engano, para poder enganar as nações, enganar justamente a igreja. A igreja. O engano não viria para as pessoas do mundo, porque o mundo já está enganado. Ele viria justamente, o engano penetraria no corações dos cristãos, no corações dos que sabem o caminho do céu. O engano viria para eles, porque eles estavam dormindo no evangelho que é satânico. E o engano viria para eles, e eles cada vez mais estariam defendendo este engano, começando a se tornar cada vez mais orgulhosos e resistentes. Surgiria um outro ensino, um ensino chamado teologia, para poder confundir a mente dos cristãos, e que haveria uma confusão em a Babilônia total. E é este tempo, povo abençoado, é este tempo em que nós estamos sabendo que quando esse tempo chegar, ele estaria às portas. Então o anticristo viria para perseguir o mundo. E sabemos, povo abençoado, que no versículo 3, vamos no versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada para matar. Para matar, ou seja, derramamento de sangue. Nós sabemos que esse derramamento de sangue já está acontecendo na terra. E que seria um dos sinais que aproximaria da volta do Senhor Jesus. E que, para que nós saiba que Ele está às portas. E que nós temos que ter a responsabilidade de preparar a nossa vida, de entrarmos na primeira ressurreição. Vamos no versículo 7, por favor. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha! E olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. A profecia do cavalo amarelo, povo abençoado, ela foi aberta. Porém, ele não está no seu total poder. E nem os cavaleiros que foram libertos. Agora, eles foram liberados. Eles não estão no seu total poder. Eles vão liberar o seu poder total somente quando a luz for removida da terra. A igreja for evacuada. O povo de Deus ser evacuado. O povo, a igreja santa do Senhor ser evacuada. Ali Deus vai permitir que os cavaleiros sejam agora, entra no seu total poder para a destruição. Para esse tempo de angústia, para esse tempo de escuridão que está chegando, para esse tempo sem comparação e para este tempo que a Bíblia retrata, a Bíblia diz que nunca houve e nem jamais haverá. É um tempo de angústia, um tempo crítico. Esse tempo é tribulação, o dia do Senhor, como diz os profetas menores. Então a Bíblia aqui, povo abençoado, é bem clara, que para nós escaparmos desse tempo de angústia aqui, nós temos que correr no arrependimento. Vamos no versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho em que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, e irmãos que deveriam ser mortos como eles.
Aqui a Bíblia se retrata-se do massacre. O grande massacre dos cristãos, o grande massacre dos judeus, que ocorreria naquele tempo. Neste tempo em que onde o mundo está se caminhando, caminhando para esse tempo. E que o único meio de nós sair deste tempo que está se aproximando é somente a mensagem da cruz e do sangue. Somente essa mensagem de preparação para nós escaparmos no arrebatamento. Será um grande massacre. A Bíblia diz aqui que quando esse quinto selo for liberado, será onde a matança estará ocorrendo. A matança dos crentes, do povo de Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse 13, vamos em Apocalipse 13. No versículo 7, que diz assim: Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos. Ele vai matar os santos, povo abençoado. Mas os santos aqui, eles são chamados de santos da tribulação. São as pessoas que vai ter a necessidade de receber Jesus por meio da graça severa. Mas pastor, o que é graça severa? Graça severa é aonde você vai ter que entrar na degolação. Você vai ter que ser assassinado por Cristo. Aonde um tempo em que não terá misericórdia, porque a misericórdia está aqui, nesse tempo de luz. Mas no outro tempo trata-se de uma graça severa. Uma graça em que para você aceitar Jesus em sua vida será por meio do degolamento. Será por meio do baculejo, da chuva de paulada na cabeça para você receber Cristo Jesus lá. Somente assim, para você entrar no céu. Mas, se você for assassinado por Cristo, naquele tempo lá, você entrará na eternidade para todo sempre para adorar o Senhor. Aleluia, para adorar o Senhor. Será um tempo, povo abençoado, que será terrível. E nós não podemos ficar lá. Nós temos que escapar nossa vida por meio dessa mensagem aqui. Aleluia, glória a Deus. Porque lá será chamado santos da tribulação. Mas nesse tempo em que nós estamos aqui, neste exato momento, onde não ocorreu ainda, é aonde a igreja está. Nesta posição, nessa linha desse tempo profético, a igreja está aqui. Mas logo, logo a igreja vai ser retirada da terra. Eu falo a igreja vai ser retirada. A igreja. Porque há a igreja falsa e a igreja verdadeira. Somente a igreja verdadeira vai subir. Subir. A igreja verdadeira. Aquela que acata as instruções e obedece às instruções do comando do Senhor. Aquelas que são sábias e têm o temor de Deus. Aquelas que vão entrar na primeira ressurreição. E terão o privilégio de entrar na primeira ressurreição por meio dos seus comportamentos que brilharam a luz divina. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Então vamos em Apocalipse 8:7, povo abençoado. Vamos em Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e o granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Isso aqui, povo abençoado, já são os juízos que vão acontecer lá. Os juízos horrendos, onde a Bíblia diz que é sem comparação a este tempo que está vindo.
A Bíblia diz em Daniel 12 que será um tempo de angústia. A Bíblia diz em Jeremias 30, no versículo 7, que será um tempo sem comparação. E a Bíblia diz que em Mateus 24, no versículo 27, seria um tempo em que desde o princípio do mundo nunca houve e nem jamais haverá um tempo em qual será o tempo de angústia, um tempo horrível. O dia do Senhor nunca mais haverá. Um tempo que está chegando aí, povo abençoado. Então, nós temos que entrar no arrebatamento. Quando nós olhamos esse juízo que vai acontecer do outro lado, nós temos que ser sábios e correr pela nossa vida. E para não entrar na tribulação, povo abençoado. Porque a Bíblia está te alertando divinamente. E se você tem seus sentidos bíblicos, espirituais abertos, você vai compreender a voz do Senhor. Porque as ovelhas do Senhor sabem reconhecer a voz do seu pastor. E elas vão correr pelas suas vidas agora. E vão se tornar sábias. E, claro, vai conduzir muitos à justiça. Porque ela vai pegar essa sabedoria e vai espalhar essa mensagem para aqueles, para retornar à justiça. Por isso, povo abençoado, a luz surgiria no meio dos tempos críticos em que nós estamos atravessando. Surgiria uma oportunidade de misericórdia de Deus para resgatar e para evacuar aqueles que são humildes neste tempo profético, em de querer se preparar para este dia, para o arrebatamento da igreja. Nós não sabemos nem o dia nem a hora deste grande acontecimento histórico, desse dia histórico que está quase prestes para se manifestar. Mas a Bíblia está apontando isso, em que nós lemos pelas Escrituras, que este tempo chegou. E esse tempo que a gente viu pelas Escrituras não é um tempo de conto de fadas, nem um tempo de conto de filme, mas esse tempo é uma realidade e que ela já chegou. A Bíblia descreve essa realidade e ela já chegou. E que precisamos correr pelo caminho, o caminho da salvação, o caminho de Cristo. Amém? Então todos aqueles que têm a necessidade de receber Cristo e quiserem receber Cristo nos seus corações e de começar a trilhar uma nova caminhada, seguir os passos, o modelo de Cristo, começar agora a se vestir de branco, se vestir de santidade. Então repita essa oração depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo diante do Senhor e eu decido pela minha vida apartar do pecado. Eu te recebo, meu Senhor, como meu Senhor e meu Salvador. Envia o Santo Espírito para me ajudar. Envia o seu sangue para me purificar. Escreva meu nome, meu Pai, no livro da vida do Cordeiro. Me ajuda a caminhar em santidade e justiça. No mais poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. No mais poderoso nome de Jesus. Amém. Então, povo abençoado, naqueles dias um povo será totalmente liberto, aqueles que estiverem escritos no livro da vida. Procure, povo abençoado, o meu número de telefone 6391264140. Entre em contato comigo se precisar de oração, precisar de um conselho, precisar de uma ajuda espiritual. Eu estou aqui, povo abençoado, para poder te ajudar, para poder te servir. Eu estou aqui apto para te servir. Segue também aí o canal do YouTube Alertando Tocantins. Procure o telefone do ministério aqui, se você se encontra no Tocantins, o 6391099074. Procure lá, procure os nossos canais, se inscreva lá, amém? Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Shalom, shalom, a paz de Cristo. E que vamos todos juntos, povo abençoado, correr a carreira. Em que vamos todos juntos trilhar o caminho da vida eterna, para nós sair desse tempo de horror que está chegando aí. Esta foi a ministração. Nós vamos entrar na primeira ressurreição. Vamos todos juntos entrar nessa primeira ressurreição. Em que um tempo em que só vai passar uma vez, não vai passar duas. E este tempo chegou para nós. E nós não podemos fugir dessa realidade. E nós não podemos perder
a visitação de Deus no nosso tempo, porque Ele já está visitando e Ele já está apresentando o caminho da misericórdia. Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Shalom, 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 shalom.